Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Nerdwriter. E o motivo de eu estar fazendo este vídeo hoje foi porque o meu brother Ed, do Multiverso Aranha, do canal Multiverso Aranha, me marcou numa tag que é quando eu comecei a ler quadrinhos e quando eu comecei a colecionar quadrinhos. E eu fiquei, tá, ok, né? Porra, sabe aquele... Senta que lá vem a história. Então, vamos lá, senta que lá vem a história, né? Bom, provavelmente eu devo ter começado como a maioria das pessoas começou. Eu comecei lendo os quadrinhos, né? Assim que eu comecei a compreender mais ou menos a leitura, com os 5 anos, eu sempre fui um pouco precoce, então com 5 anos eu já estava começando a ler relativamente bem. E aí, eu acho que como a maioria dos pais acaba que querem incentivar a leitura, minha mãe me incentivou a ler Turma da Mônica. Então ela começou a comprar algumas revistas da Turma da Mônica e ia me dando, aleatório. Então eu li muito Turma da Mônica, Zamonacão, Cebolinha, Cascão, tudo isso que eles iam lançando eu ia comprando. Outros quadrinhos que eu lia simultaneamente era um quadrinho que é muito das antigas, a maioria não vai se lembrar ou não vai conhecer, que é o chamado Turma do Arrepio. Eu lembro que uma vez eu fiquei internado por uns 3 meses, alguma coisa assim, que eu tive um caso sério de virose, alguma porra dessa quando eu era pequeno, eu tinha uns 7 anos, eu acho, 6 ainda, não tinha 7 não, porque quando eu fiz 7 já tava aqui em Salvador. Eu tava morando em Manaus ainda. Minha mãe, bom, beleza, esse menino vai ficar aqui internado uma cara, tem que ter alguma coisa pra ele fazer. O que que ela foi? O que que ela fez? Ela foi na banca, comprou várias revistas em quadrinho, a Turma da Mônica, inclusive, e essa da Turma do Arrepio, e me deu um monte e falou, toma, fica lendo. E aí, obviamente, não durou uma semana, porque, né, eu sempre fui um leitor muito ávido, sempre gostei muito de ler, desde que eu me entendo por gente, eu leio muito. Então eu falei, ó, venha. E aí, 3 meses internado, eu li e reli aquilo por várias vezes. Então eu diria que eu comecei a ler quadrinhos nesse período exatamente, quando foi que eu comecei. Só que como eu sempre fui um leitor, como eu disse, muito ávido de ler as coisas com muita frequência, eu tive períodos e tive períodos de tipo específicos de leitura. Então eu comecei a ler quando eu era pequeno com Turma da Mônica e colecionei. Eu tenho 2 metros de altura, para quem não sabe, e eu tinha uma pilha, ou não na época, obviamente, né, porque eu não tinha essa altura, mas quando eu tinha uns 9, 10 anos, eu já tinha mais ou menos uns 200 quadrinhos da Turma da Mônica, eu acho que se duvidar até mais. Eu tinha uma pilha que daria hoje a minha altura, de 2 metros. Um dia eu não comecei a não achar mais graça, não me motivava mais, não achava interessante ler. Aí minha mãe falou, beleza, então você vai fazer alguma coisa com isso daqui. Vai vender? Então a gente vai doar. Aí eu fui para uma escola que tinha perto de onde eu morava, de bairro mesmo, aquelas escolas bem simples, e eu fui e doei tudo para a escola. A gurizada obviamente se amarrou porque eles gostavam de Turma da Mônica e mesmo que não fosse o caso era material para eles cortarem, fazer desenhos e coisas do tipo, enfim. Eu dei um bom uso, sei que eu posso dizer isso. E essa eu também posso dizer que foi mais ou menos aonde encerrou a minha primeira fase de leitura. Então eu fiquei dos 5, 6 anos, vou colocar por aí, até os 9, 10 mais ou menos lendo Turma da Mônica. Foi só isso, assim, e coisas que saíam parecidas do gênero. Eu li a revista do Seninha também, que na época que o Seninha, o Ayrton Senna lançou o desenho, né, a história em quadrinhos eu lia também. Então todos esses gibizinhos, assim, essas coisas mais infantis, eu li basicamente todos eles que lançaram nessa época, né. Entre, deixa eu ver o ano, eu tinha 5 anos, então foi em 89, entre 89 até 92, 93 mais ou menos. Não sei, matemática não é meu forte. Enfim, nesse período aí eu fui lendo bastante quadrinhos infantis e coisas do tipo. Até o momento onde, já morando aqui em Salvador, eu fui no sebo. Minha mãe ia comprar um livro que ela queria de receita, alguma porra do tipo, eu fui com ela. E aí ela falou, escolhe alguma coisa pra você aí também. E eu comecei a olhar, assim, tipo, Turma da Mônica não tinha muito, não me interessava também porque eu já tinha bastante. Aí eu fiquei olhando assim, aí vi lá o Homem-Aranha, já meio que conhecia por causa dos desenhos e tal. Falei, pô, Homem-Aranha de fuder, velho, vou pegar esse aqui. E peguei um daqueles formatinhos, eu acho que era o Homem-Aranha contra o Justiceiro. O meu brother Ed deve ter essa edição com certeza.
E aí foi aonde deu o estalo, pivete. Eu falei, opa, é isso aqui, eu me achei aqui agora. Essa é a minha nova jogada, porque eu já tava com 12 anos, 9 10 anos. Não, 12 não, tava com 9 10 quase 11. Eu já não tava mais aquela pegada de criança, já tava começando a me sentir adolescente. Eu sou adolescente, eu sou diferentão. Então eu já comecei a me ver nerd, meio diferente dos colegas e tal. Eu já vi o Homem-Aranha nessa pegada também. Eu falei, pô, é aqui que eu vou me aventurar. E aí eu comecei a comprar os quadrinhos do Homem-Aranha, o formatinho, né? Eu acompanhei basicamente toda a saga do Clone, que foi mais ou menos nesse período que estava saindo. Aí eu fui pegando uma aqui, outra acolá. Aí começou o meu modo arqueólogo, porque basicamente achei que só tem uns dois sebos, então eu ia neles com frequência, mas as bancas também guardavam muitos quadrinhos antigos ainda. Não era sebo, mas era um quadrinho como se fosse novo, mas edições de 5 meses atrás, 6 meses atrás. Então eu comecei a rodar Salvador inteira dentro da minha possibilidade com 10, 11 anos, ou seja, eu rodei somente dentro do meu bairro, todas as bancas que tinha e ia comprando revistas do Homem-Aranha. Ia comprando e comecei a colecionar. E aí toda vez que eu saía com minha mãe, eu viajava com ela, ou qualquer porra que a gente fizesse que ia para um bairro diferente, eu fazia questão de parar numa banca para ver se achava alguma coisa. E aí eu comecei a colecionar Homem-Aranha. Nesse meio tempo, junto comigo, os colegas começaram a colecionar outros quadrinhos. Então um começou a comprar X-Men, então a gente trocava, ele lia as mesas do Homem-Aranha, eu lia as dele do X-Men, o outro começou a comprar Super-Homem. Aí eu lembro de ter lido A Morte do Super-Homem, né? A edição que lançou com aquela capa preta, não sei o que. Porra de fuder, foi um negócio assim, show. Eu lembro de ter lido. E aí eu lembro depois também quando o Super-Homem voltou, que ele se dividiu em várias partes, aí tinha um Super-Homem positivo e negativo. Eu falei, que porra é essa, pivete? Um negócio sem noção. Enfim. E aí eu fiquei mais ou menos de uns 10, 11 até uns 18, 19, eu acho, só lendo quadrinhos do Homem-Aranha e coisas do tipo. Eu nunca fui de comprar de outros super-heróis, eu sempre comprei do Homem-Aranha. Junto com isso, eu também comprava a revista Herói, que meu brother Ed também tinha. Então, juntou Manchete, revista Herói, e aí Pokémon Club, e não sei o que, e tudo isso eu também comprava. De quadrinho super-herói era o Homem-Aranha, mas todo esse universo de mundo geek que saía eu comprava. E como eu também sempre fui muito viciado em videogame, eu comprei Ação Game, Super Game Power, caralho, qual é o nome das outras revistas, velho? Tinha umas outras duas revistas de jogos também que eu comprava, Nintendo World, e tinha mais uma, que eu não lembro agora o nome. Eu comprava todas essas revistas, eu tenho tudo aqui até hoje. Eu até falei com o Ed, falei, velho, que trabalho da porra de pegar tudo pra ficar mostrando pra galera. Não, velho, eu sou preguiçoso pra porra, eu não vou pegar essas revistas todas não, porque dá um pau da porra pra tirar tudo, pra pegar, pra mostrar pra você, pra depois guardar de novo, esqueça. Procura no Google. Então, eu estava fazendo tudo isso ao mesmo tempo. O momento que eu encerrei essa segunda fase, ou seja, na hora que eu encerrei de quadrinhos de super-heróis, foi quando eles mudaram para o formato americano, né? Quando as revistas saíram do formatinho pequenininho, mudaram para o formato americano, aumentou muito o preço para a época, eu não conseguia manter, eu não conseguia, no caso minha mãe não conseguia ficar me dando dinheiro para comprar, porque saía muitas revistas e elas eram muito caras, então ela falou, não dá. Aí eu falei, pronto, já era, não vou mais ler quadrinho essa porra. Aí fiquei assim um período sem nada, até que um dia na banca, um amigo meu já tinha, esse mesmo que tinha do X-Men e do Super-Homem, ele começou a comprar mangá dos Cavaleiros do Zodíaco, que começou a sair aqui. Ele começou a comprar, eu falei, pô, que massa! E aí eu comecei a comprar também, mas eu comecei a comprar a partir da saga de Hades, que era o que não tinha chegado aqui ainda, né? Porque a gente já tinha visto a saga do Santuário de Poseidon toda, mas a saga de Hades ainda era inédita. Os episódios que iriam sair ainda estavam começando a sair. Aí, pivete, pronto. Foi aonde eu entrei na minha terceira fase, que foi dos mangás. E eu comecei a comprar Cavaleiros do Zodíaco. E aí eu fui comprando os Cavaleiros do Zodíaco. Chegou um ponto que acabou a saga de Hades, acabou Cavaleiros. Eu falei, porra, e agora? O que eu faço? Eu preciso achar um substituto. E aí foi onde veio minha paixãozinha, meu amorzinho, One Piece. Eu tava na mesma pegada, tô na banca, imagina aqui que vocês, onde vocês estão é a banca, eu ficava olhando tudo assim, achei os quadrinhos, eu, beleza, o que tem de quadrinho aqui? Eu falei, Turma da Mônica, não, super-herói tá muito caro, deixa eu ver os mangás aqui. Tinha alguns poucos mangás na época, e aí, que eu conhecia, né, obviamente, que eu tinha noção, olhei assim, Cavaleiro Zodíaco já tinha, eu vi o One Piece, eu falei, pô, pareceu interessante, peguei o número 33, até hoje eu lembro, eu peguei a edição 33 assim, eu olhei,
Falei, velho, que maluquice é essa? Eu vou levar essa porra aqui. Aí peguei, comprei só essa edição e fui pra casa. Li, terminei de ler, voltei na banca e procurei o resto. Aí comprei a edição 28, a banca tinha 33, 28, 35 e 37. Comprei essas quatro. E aí lá vai eu de novo, peregrinação, no bairro, girando em todas as bancas e fui comprando o máximo que eu podia. Só que minha coleção ficou extremamente desfalcada. Isso foi em meados de 2003, por aí. Eu tava com uns 18 anos, já tava com 18, 19, já tava começando a largar os quadrinhos americanos porque tava muito caro. Os mangás na época custavam tipo, vou colocar um preço fictício porque eu não lembro exatamente, mas eles custavam tipo R$ 2 e os quadrinhos americanos estavam custando 7, uma porra dessa. Só pra você ter uma noção assim de diferença. Aí eu fui pro mangá total. E aí comecei a pegar tudo, então eu fui completando, só que ainda ficou faltando vários. E aí foi quando eu conheci uma amiga minha chamada Viviane, que também curtia anime. Em paralelo a isso tem uma outra questão aí que eu tava começando a assistir os animes também, então eu comecei a entrar no Mirk, e aí no Mirk eu conheci alguns canais, e aí fui conhecendo pessoas, conheci essa minha amiga Viviane, que ela falou, olha, tem um evento de cultura japonesa nerd aqui em Salvador, que acontece de tanto tempo e você não vai ter, você não quer ir? Eu falei, porra, claro, com certeza. E aí fui, comecei a seguir, comprei os ingressos, tem até uma história massa com relação a isso, vou contar brevemente. Basicamente, eu fui comprar o ingresso, eu tava com R$ 100, o ingresso custava 50, se eu não me engano, para 2 dias de evento, ou seja, 25, 25. E aí eu tava com R$ 50 no bolso traseiro e R$ 50 na carteira. Eu tinha R$ 50 guardado para poder utilizar no evento e esses 50 para poder comprar o ingresso. Só que quando eu cheguei no lugar que eu meti a mão no bolso, eu tinha perdido os R$ 50 que eu tinha separado para comprar o ingresso. Aí tive que gastar os R$ 50 do evento. Aí fiquei, porra, sacanagem. Mas tudo bem. Comprei o ingresso. No dia do evento, velho, tinha um portão, na hora que eles abriram o portão pra galera fazer uma fila, todo mundo começou a correr e ficou aquele negócio. E aí depois, bora, afunila aí, a galera começou a afunilar conforme eu fui andando. Eu fui olhando pro chão pra não pisar em nada. Quando eu olho pra baixo, R$ 100, a notinha azulzona brilhante. Eu pisei em cima, ó, R$ 100 aqui, ó. E aí, pivete, tome-lhe coisa. Junto, nesse mesmo evento tinha uma loja que estava vendendo uma pancada de mangás, né, de quadrinhos e coisas do tipo. Eu falei, porra, é agora que eu vou completar minha coleção de One Piece. E aí fui e completei, gastei R$ 300, na época era dinheiro pra caralho. Hoje em dia ainda é dinheiro pra caralho, mas na época era muito mais. 2006, então eu gastei R$ 300 e completei minha edição de One Piece. E quando eu digo completei, porque eu tinha achado mais ou menos do 1 até o 37 nas bancas. Então faltava do 37 até o 66, que era o último que tinha saído. Entende? Então eu comprei basicamente 30 numa pancada só. E aí foi, velho. Mangá. Eu comecei a comprar Bleach, Naruto, todos os mangás que estavam saindo na época, basicamente eu comecei a comprar. E assim eu fui indo. E comecei a coleção, né? Comecei a manter os Cavaleiros do Zodíaco, tem isso tudo até hoje, tá tudo guardado aqui, mas também obviamente não vou pegar porque, né, não sou maluco. E aí foi aonde eu terminei a minha terceira fase e comecei a quarta, porque aí depois de um tempo comecei a ficar saturado dos mangás, por volta de 2012, mais ou menos, foram 6 anos comprando os mangás, lendo e coisas do tipo. 2012 eu dei uma quietada, aí fiquei 2012, 13, 14 sem comprar porra nenhuma, sem nada, sem gastar dinheiro com quadrinho, comprando um mangá aqui, o outro, só os que eu já estava acompanhando, Naruto, Bleach, One Piece já tinha parado de ser publicado porque a Conrad faliu. Era basicamente isso, e assim um ou outro mangá que ia saindo que eu achava bacana e que eu ia comprando. Cavaleiros do Zodíaco Lost Canvas que saiu nesse meio tempo também, e foi isso. Até que chegou 2015, eu acho, 2014, não lembro o ano, a Salvat lançou a coleção da capa preta. Mas antes da coleção da capa preta, uma outra parada que me deu um estalo de porra, eu preciso ter isso tudo completo, foi Constantine. O que me fez voltar a ler quadrinhos foi Constantine, porque eu já estava com uma outra pegada, então já queria um negócio mais maduro. Eu tinha achado uma revista do Constantine, eu sempre gostei do personagem por causa do filme do Keanu Reeves, então você pode esculhambar o filme, mas eu comecei a ler por causa dele. Então eu achei uma, olhei a capa, vi a sinopse, achei de fuder, vou comprar. Só que aí era justamente daqueles volumes dos iniciais que saíram, que o volume 1 já estava esgotado há milênios e ninguém achava. Aí eu também meti o louco, comprei tudo do Constantine que eu achei, pivete, tudo.
E aí isso atiçou a flama do colecionador. O bichão saiu da jaula. Aí eu vou comprar tudo essa desgraça. E foi justamente na época que a Salvat começou a lançar a edição da capa preta, a primeira coleção, a primeira parte. E aí eu fui, pronto, é agora mesmo que eu vou. E aí eu já tava trabalhando, dinheiro pra porra, não tinha muita coisa pra gastar, ajudava minha mãe em casa e tal, mas sobrava um dinheiro bom, muito bom. Aí eu falei, porra, não tenho compromisso. Separava uma parte pra ajudar no aluguel, pra ajudar nas despesas, o resto do dinheiro sobrava pra mim, ó. Quadrinho, pivete, pau, 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 pau nos quadrinhos. E aí comecei a comprar quadrinho pra porra. E essa fase durou, eu acho que mais ou menos até agora, 2019, 2018 na verdade, que eu comecei a dar uma acalmada porque os quadrinhos já começaram a ficar muito repetidos, muito sem graça e coisas do tipo, já comecei a ficar saturado e agora já tô acabando a minha terceira fase, meio que voltando para os mangás, mas ao mesmo tempo mantendo alguns quadrinhos norte-americanos, selecionando muito bem o que eu quero, o que eu não quero, mas basicamente é isso. Minha coleção tá aí até hoje. Da última vez que eu tinha visto, a minha coleção tava em 1.500 quadrinhos. Espera aí que eu vou verificar aqui no computador. Isso os cadastrados, porque com certeza tinha mais que eu... Tem mais que eu não coloquei. Eita porra! Eu tenho 1.177 desde a última vez que eu cadastrei. Com certeza tem mais uns 100 aí, depois disso, que eu comprei e não coloquei aqui. No valor de 14 mil reais. Meu Deus, é o preço de uma moto. Duas a depender. Porra, puta que pariu. Meu Deus, quanto dinheiro. Infelizmente eu não tenho ninguém pra marcar em tag, porque eu já não acompanho mais os canais de quadrinhos. Eu só vejo o vídeo do Ed, porque ele fala, ó, botei o vídeo, não sei o que, aparece aqui, os outros aparecem, mas eu dificilmente vejo. Pra não dizer que eu não vejo, eu vejo dois quadrinhos, eu vejo ainda de vez em quando o Vinícius, eu acho bacana, excelente. Bacana é eu botar por baixo, o trabalho dele é de fuder, é excelente. Mas eu não sei se ele me assiste, então não posso marcar, quer dizer, poderia marcar, né? Mas não sei se ele vai ver. Enfim, se Vinícius do Dois Quadrinhos, se ele estiver assistindo meu vídeo, gostaria de ver também, saber a sua história, como foi que você começou a colecionar e como é que você começou a ler quadrinhos. De resto, velho, sintam-se livres, quem quer que veja o meu canal, que tenha... faz o seu vídeo aí também e me avisa depois no Instagram. Me avisa no Instagram, porque aí se eu puder eu coloco lá, eu posto o que você fez também, porque eu te marquei ficcionalmente, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou gravar o vídeo da resenha de um outro material que eu li agora esse domingo, que é esse aqui, ó. Prodigal. Vou ler aqui, vou ler o que? Vou gravar aqui a resenha pra vocês e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um queijo pra vocês e até o próximo vídeo do Nerd Rider.